A experiência do ser católico convicto contagia. E por mais que a família procure e não encontre caminhos para expressar sua fé, se tem alguém em casa que dá um testemunho lúcido, isto fica. Eu digo porque ao ver minha avó nos educar, nos catequizar, nos formar para Deus, eu hoje, quando rezo por ela, que já está com Deus, agradeço em grande parte ao respeito que eu tenho, a piedade que eu herdei dela, o amor a Nossa Senhora, esse amor acendrado ao catolicismo. Em nossa casa, se um neto quisesse apanhar, um filho da minha avó quisesse apanhar, fizesse uma só brincadeira com a figura de um sacerdote. Um desrespeito, uma piada com o sacerdote. Aquilo era motivo para surra. E a minha avó era uma amazonense de 1,90 m, uma mulher que só pela sombra a gente já quietava, né? Chegava ali, nós estávamos uma beleza, porque o olhar da vovó era o forte sensor de Deus para nós, né? Já nos dizia que alguma coisa estava errada no comportamento. Então crescemos com respeito aos padres, porque em casa nunca foi tolerado nem sequer uma piada pejorativa com a figura do sacerdote. Isso educou. Amanhã, quando a gente chega numa fase em que esses valores estão incrustados, estão presentes, que o mundo sinaliza os seus valores e contravalores, a gente já não vai na contramão, porque a formação está lá radicada. Eu digo para as mães, elas acham graça. É muito difícil evangelizar um filho aos 15 anos, quando ele saiu para o Ceará News, que nem voltou ainda, né? É muito difícil evangelizar um filho e um neto aos 16, 17 anos, porque eles estão na crise. Essa evangelização começa de pequeno. O valor da missa se negocia com a criança ir para a missa. Não se deve levar à força, mas se negocia, se trabalha. Há toda uma catequese de ilustração do valor da oração em casa. Se alguém da família tem dificuldade de rezar o texto, eu não vou chamar para rezar as 1000 Ave Marias, porque nem nós irmãos aguentamos. Né? Nós vamos para as 1000 Ave Maria, na 419 a gente pede a vez. Porque quando pede, né, irmão, que a 1000 Ave Maria, só a Senhora da Legião de Maria aguenta, é maravilhoso. Mas se alguém em casa não consegue rezar o texto, a gente convida para rezar um mistério. Né? A gente convida para ouvir a palavra 5 minutos em casa, porque tudo isto vai produzindo os frutos da graça. Uma mãe nos contou que ela não tinha mal o que fazer com o filho. Educou no catolicismo, depois entrou na faculdade e a história se repete, né? Passam a ser ateus patrocinados pelo nada. E ela chegou para o filho e disse: meu filho, me faz um favor, eu não enxergo aqui à noite, lê para mim este Salmo 90. Ah, coroa, qual foi o negócio de rezar salmo? Eu não enxergo à noite. Sem essa, mãe. Pelo amor de Deus, eu acabei de chegar agora do baile, né? Na minha época era textura, né? E aí, pegava aqui o Salmo 90 e lia para a mãe: aquele que repousa sobre a proteção do Altíssimo e vive à sombra do Onipotente, diz ao Senhor. Na segunda noite a mesma coisa. Meu filho, lê para mim. Não consigo dormir sem pelo menos ouvir esse salmo. Ah, mãe, eu vou começar a cobrar agora. Não se vicia não. Ontem foi e agora de novo. Na terceira vez: meu filho, antes de você dormir, lê para mim o Salmo 90. Eu não aguento mais, mas vou ler para a senhora. Na quarta vez, quando ela deu a Bíblia, ele disse: nem precisa. Aquele que coloca sob a proteção do Altíssimo e vive a sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu Senhor, pronto, passou. E assim foi. Uma noite ele chegou em casa baforido: mãe, pelo amor de Deus, você não sabe o que aconteceu comigo. Eu estava no baile com os amigos, na festa, alguém fez algo de errado, chamaram a polícia, aqueles armários chegaram lá, aqueles policiais, né, com as metralhadoras, já nós estávamos tudo mortos, já na ilha do olho deles, e começaram a correr atrás da gente, e quase nos pegavam, e a mim, um grandalhão perseguiu de modo especial. Ele veio numa rua, num beco sem saída, ele me pegar, a mãe, ele me torar no meio, pela altura do homem, e aí eu me ajoelhei nos carros abandonados que tinha, mãe, e comecei a orar. Aquele que se coloca sob a proteção do Altíssimo e vive à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: tu és meu Deus, em ti confio. Cairão 1000 à minha direita, 10.000 à minha esquerda, somente eu não seria atingido. Mamãe, eu não sei se pela força do salmo o homem não me viu, eu escapei. Bendita a tua cegueira, minha velha. Bendita a tua cegueira que me fez conhecer o Salmo 90. E a mãe disse: não, obrigado, meu irmão, eu enxergo muito bem à noite. É até melhor para mim. É porque foi a única maneira que eu encontrei de você ler a palavra de Deus. Uma mãe missionária, uma mãe incentivadora, uma mãe preocupada, né, de levar o Evangelho em casa. Nada substitui esse testemunho, esse querer bem a igreja, esse se empolgar com a causa de Cristo. O senhor falou uma palavra linda aí, que foi a graça. O senhor poderia discorrer mais sobre a graça de Deus? Nós podemos dizer que a graça de Deus é a expressão visível, foi o meio que Ele encontrou para transmitir a nós quem Ele é. A graça de Deus é o fio condutor de tudo que Ele é. Foi a maneira que Ele colocou em nós para percebermos a grandeza. Se há uma coisa que nos configura com Deus, é a graça. Tanto assim que quem não está na graça
está na desgraça. A graça de Deus é o elemento vital de comunicação. Nós poderíamos dizer, é a linha online, né? DDD, descarga direta para Deus. Pela graça, nós somos íntimos. É o modo, é a maneira, é o perfume, é a psicologia, é o mecanismo. E aí o Aurélio ia nos ajudar a noite inteira. Mas, acima de tudo, a graça é uma passarela lançada entre nós e Deus. Sem a graça de Jesus, nós não podemos nada. Sem mim, nada podemos fazer. Essa graça nós recebemos, em essência, no batismo. E porque recebemos no batismo, nós somos ressuscitados vivos. É um dom de Deus. É um presente de Deus. É um elemento que vem de Deus. É uma expressão dele mesmo. É um caminho, é uma vereda pelo qual a gente vai até ele e ele vem até nós. A graça de Deus é justamente a presença dele em nós. Se de repente um de vocês são conhecidos por usar um perfume, quando passa aqui, alguém diz, fulano andou aqui, cheio de contorreio. Né? Olha, fulano esteve aqui. Olha, Lancaster, fulano esteve aqui, né? Olha, almística selvagem, alguém usou. Não é? Estou sentindo o cheiro de sebo. Fulano esteve aqui, patchouli, né? A pessoa esteve aqui, é a cara. Então a graça de Deus é aquilo que configura, que nos dá a condição de conhecê-lo. É Ele mesmo entrando em nós, falando conosco, abrindo o mistério, tirando as cortinas. Ele vai se colocando de forma a dizer a nós que Ele é. Porque também sem a graça de Deus nós não poderíamos servir. Santo Agostinho, ele quebra qualquer tendência nossa de sermos vaidosos. Ele diz, até o amor com que nós amamos a Deus é emprestado dele. Nós não temos nada, só o pecado é nosso. Daí porque Santo Agostinho diz que pecador nenhum está em condições de se decepcionar com o outro, porque os dois são pecadores. Né? Pecador nenhum pode se decepcionar com o outro pecador, porque os dois são pecadores. Então a graça é esse elemento que Deus nos concede, que está infuso em nós, desde o batismo, que nos acompanha do berço ao túmulo e até a eternidade, para que nós o conheçamos. É a ciência divina, é a psicologia de Deus, é um sentir, é um pensar, é um falar sobre Deus. Uma espécie de essência que é Ele mesmo que vem parar em nós. Quem foi que nos ensinou a piedade? A adoração, o recato? Ninguém a não ser o próprio Deus. A gente aprende liturgia, norma de comportamento, mas essa experiência de chegar junto a Deus com a reverência e a piedade, é como diz, porque a graça está sobre nós. A graça nos diz quando pecamos, quando vacilamos, quando não chegamos onde devíamos chegar. A graça sinaliza quando estamos perto ou longe de Deus. A graça nos educa para sermos fiéis aos mandamentos. Então é a essência mesmo de Deus. Foi o meio que Ele encontrou para que nessa vida a gente tivesse uma visão, mesmo que pálida, do que Ele é. É um convite. Por exemplo, a Ana Paula me chama em sua casa. E vir aqui na casa dela é muito mais do que vir na casa dela. É entrar na intimidade. Eu agora sei onde vocês moram. Eu estive no solar de vocês. Eu pisei a terra do cotidiano de vocês. E se amanhã alguém não sabe onde vocês moram, eu sei porque estive lá. A graça é uma ida a Deus. É um convite de Deus. Sem a graça a gente não pode amá-lo, nem perseverar no seu amor. Deus é tão misericordioso que até para servi-lo, Ele nos dá todas as condições, que é a graça. Sem a graça abandonamos Jesus na primeira decepção. Chutamos mesmo o pau da barraca, como diz o jovem. Na primeira desconfiguração que a gente vê na igreja, no grupo, em todo canto, a graça nos mantém quietos, perseverantes, perdoadores, nos incentiva, não é, a vivermos em Deus. Sem a graça, a gente não consegue ver esse cristianismo nem um dia. Porque cá para nós, o nosso cristianismo ele é alegria, mas ele é dor. Ele é ressurreição, mas ele é calvário. Não tem esse domingo da ressurreição sem passar pela sexta-feira santa. Dói ser cristão, né? Dói ser católico de verdade. Porque aí tem o católico apostólico romano, e tem o caótico apostático romântico.